Em 2011, um filme agitou as bilheterias nacionais e rivalizou até com blockbusters estadunidenses. E, curiosamente, era um filme brasileiro. Do que esse filme falava? Apenas da prostituta mais famosa deste país. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura nacional. Em 2005, um livro agitou as livrarias nacionais. Era O Doce Veneno do Escorpião, contendo os relatos do blog de uma garota de programa que se chamava Bruna Surfistinha. Na verdade, Bruna era só o nome artístico de Raquel Pacheco, a moça de apenas 21 anos por trás do blog. Por 4 anos, ela se prostituiu, chegando a realizar, segundo a própria, mais de 5.000 programas, que deram origem às postagens que fizeram seu blog bombar. Lá nos primórdios da internet brasileira. Com a ajuda do jornalista Jorge Tarquini, Raquel publicou esse livro e em um ano ela vendeu mais de 100.000 cópias, ajudando com que Bruna, ou melhor, Raquel, até se aposentasse dos programas. E fez bem, pois em 3 anos, O Doce Veneno do Escorpião vendeu mais de 350.000 exemplares, ou seja, foi um best-seller sob qualquer parâmetro literário. Mas engana-se quem acha que sabe qual o perfil mais comprava o livro. Segundo Raquel, para surpresa dela mesma, 80% de seu público era feito de mulheres. A mulher brasileira tem essa imagem sexy de estar à vontade e desinibida na cama, mas quem mora aqui sabe que isso não é verdade, contou ela em entrevista. Acho que há muita hipocrisia e um pouco de medo envolvidos, acrescentou. O que obviamente fazia muito sentido, mas não só em se tratando da mulher brasileira, mas da própria sociedade brasileira em geral. Nessa época, Raquel foi até convidada para o programa do Jô em 2006 e nesse mesmo ano ela ganhou um artigo no The New York Times, sim, jornal estadunidense, com um título provocador de "Aquela que controla seu corpo pode irritar seus compatriotas". Afinal, o livro foi exportado para vários países, mas a prostituição sempre foi um tema delicado no Brasil, embora não raro de ser explorado. Só que até então nenhuma prostituta tinha reivindicado sua posição como tal, de maneira pública na era digital, e talvez poucas tenham ganhado tanto status e audiência, cutucando assim vários setores de um país tão conservador e hipócrita. Ela é dona de um blog que se transformou no maior sucesso da internet. Eu vou conversar com Raquel, a Bruna Surfistinha. Eu vou fazer uma pergunta mais íntima, mas como está tudo revelado aqui no livro, você quando saiu de casa era virgem ainda, não? Não. Então quer dizer, quando pediu experiência, você, pelo menos nessa área... Não, mas... Nessa área, já estava... Não demorou então para que Raquel chamasse a atenção do diretor Marcos Baldini, que na época procurava histórias para transformar em filmes, mas o sucesso de vendas do livro não fez com que o projeto do filme ganhasse fundos facilmente. Baldini contou que ninguém quis patrocinar o filme, e sim, por causa da temática prostituição e por causa da figura ali retratada. Afinal, Raquel não era clássica e, nesse caso, às vezes perdoável, figura pobre, marginalizada, que cai na prostituição por falta de oportunidades. Raquel é uma jovem de 18 anos da classe média que entra nesse mundo porque quer, para suprir suas carências e fazer dinheiro mesmo. Assim, começou uma jornada para conseguir fundos para produzir um filme sobre Raquel. E nem é preciso dizer o que aconteceu quando, em 2007, confirmaram que o Ministério da Cultura liberou a produção do filme para captar quase 4 milhões de reais por meio do mecanismo de renúncia fiscal. Quando foi aprovado o projeto, rolaram discussões, queriam me entrevistar questionando se devia ser investido dinheiro público nisso, ou seja, uma série de pré-julgamentos que eu, por um lado, entendo, contou Marcos Baldini, segundo a UOL. Cidadãos revoltados protestaram contra, algo que não seria muito diferente se acontecesse hoje, mesmo que a maioria dos revoltados nem faça ideia de como funciona a dita renúncia fiscal. Vale ressaltar, segundo o portal da Transparência, que
A renúncia fiscal ocorre quando o governo abre mão de receber o total ou parte dos tributos devidos em prol de um estímulo da economia ou de programas sociais, que serão desenvolvidos pelo setor privado ou por entidades não governamentais. Ou seja, o filme não pegaria esses 4 milhões do povo. O Brasil é o país da insinuação. Se coloca como um país libertário, mas tem uma caretice muito grande que controla os valores. Existe uma moralidade muito grande. O sexo incomoda e é um tabu muito maior do que falar de violência, tortura e tráfico de drogas. O filme enfrentou muito preconceito pela temática, uma desconfiança muito maior do que se estivesse fazendo um filme sobre um torturador, por exemplo, alfinetou o diretor Marcos Baldini. A gente teve muita dificuldade de captar dinheiro para o filme porque o filme era visto com um preconceito enorme. Inclusive, assim, além de... a mais do que filmes que lidam com violência, com torturador, com traficante, com bandido. É impressionante como a figura da garota de programa, ela gera um preconceito maior do que qualquer uma dessas outras coisas, assim. Mas eu vi muita gente falando que esse filme não deveria existir, pessoas criticando o filme sem ver, sem saber do que se tratava, assim. Parece que as pessoas têm uma vontade de criticar antes mesmo de se envolver para saber do que aquilo se trata. Assim, talvez fosse de se imaginar que o filme seria um grande fracasso, né? Pois bem, em 2011, Bruna Surfistinha, o filme, levou nada menos que 2.100.000 pessoas aos cinemas. Foi a segunda maior estreia do ano e a sétima melhor abertura de um filme nacional desde a retomada lá dos anos 90, e um raro caso de sucesso sem o apoio da Globo Filmes, segundo o site Omelete. Tropa de Elite já tinha conseguido o mesmo número, porém ele foi exibido em quase 300 salas de cinema a mais. Bruna Surfistinha também foi o terceiro filme mais visto daquele ano entre produções brasileiras, ficando atrás apenas de Cilada.com e De Pernas para o Ar. Vale ressaltar que X-Men Primeira Classe e Planeta dos Macacos A Origem também bateram 2 milhões de espectadores em 2011. Ou seja, o filme do Marcos Baldini ficou aparentemente a nível de filmes de fora e renomados. E com certeza o filme teria sido muito maior se tivesse tido mais espaço, além das 300 e poucas salas que ele recebeu para ser exibido, e se certamente não estivesse competindo com a pirataria e o domínio massivo dos filmes estadunidenses. Mas Bruna Surfistinha arrecadou 9 milhões de reais logo no seu segundo fim de semana de exibição e ao todo conseguiu quase 20 milhões, o que pode até parecer muito para um leigo. Débora Seco, que protagonizou o filme, contou recentemente que tirou do próprio bolso para pagar uma semana a mais de gravações e que o filme não deu lucro e ela saiu até no prejuízo. Ainda assim, Bruna Surfistinha ganhou 3 prêmios no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2012. Sim, nosso equivalente ao Oscar. Ou seja, o longa também foi um sucesso de crítica, levando melhor atriz para Débora Seco, melhor atriz coadjuvante para Drica Moraes e melhor roteiro adaptado. E o filme quase concorreu a uma nomeação a um Oscar de melhor filme estrangeiro. Agora, se isso foi suficiente para mudar a opinião do público... Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. 8 anos depois do lançamento de Bruna Surfistinha, foi este filme que o inelegível Bolsonaro usou como exemplo para atacar a Ancine, nossa agência nacional do cinema. Não posso admitir que com o dinheiro público se faça filme da Bruna Surfistinha. Não sou contra a opção de ninguém, mas ativismo é o que nós não podemos permitir em respeito às famílias, declarou ele. O que um filme de Marcos Baldini tem a ver com ativismo? Bem, nenhum cientista saberia explicar o raciocínio desse homem, mas na época Bolsonaro queria extinguir a Ancine.
Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos ou extinguiremos. Não pode é dinheiro público ser usado para fazer filme pornográfico, disse ele em 2019. Ao ser indagado sobre que filtros usar, Bolsonaro disse: filtros culturais, e citou como exemplo histórias que retratem os heróis nacionais. Mas se você pesquisar agora quais filmes foram barrados na época de fundos do governo, verá que mais da metade são produções LGBT+, ou produções retratando vivências da comunidade negra. Bruna Surfistinha e seu suposto incentivo à pornografia era só um chamariz e, como já foi dito, nem usou de dinheiro público. Uma simples pesquisa solucionaria qualquer dúvida em relação a isso rapidinho. Além disso, prostituição não é um crime para a Constituição brasileira, o que faz com que ela acabe se tornando uma questão social muito mais complexa, que atinge em maior grau mulheres em camadas sociais mais vulneráveis, como mulheres negras e mulheres trans. Por isso, não seria um filme como Bruna Surfistinha que seria capaz de convencer milhares de jovens de 18 anos a virar garotas de programa pelo luxo e pela fama. E como bem defendeu Débora Seco: a arte tem que ser ampla, abrangente. A gente precisa poder falar sobre tudo, para que através da arte consiga debater sobre tudo. Além do mais, segundo o diretor Marcos Baldini, o filme empregou 500 pessoas diretamente, pagou milhões em impostos e gerou receita para o governo. O filme ajudou a fortalecer a indústria audiovisual e foi recompensado com o interesse do público, que assim se aproxima do cinema brasileiro. O cinema não pode se reduzir a uma ou outra visão de mundo, pois isso nos limita como gente, como povo, disse Baldini segundo a Veja. E o interesse do filme se mantém até hoje, passados mais de 10 anos de seu lançamento. Ao chegar na Netflix, por exemplo, Bruna Surfistinha foi um dos filmes mais assistidos da plataforma, prova de que continua sendo um marco do cinema brasileiro. E antes que isso pareça absurdo, do tipo que atiça aqueles típicos comentários de que brasileiro só gosta de safadeza, basta lembrar que por 34 anos, Dona Flor e seus 2 maridos foi o recordista nacional de bilheteria, por ter levado mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas. E Dama da Lotação também levou quase 7 milhões de pessoas. E os 2 filmes são da década de 70 e com Sônia Braga, e com uma pegada igualmente erótica, com um apelo sensual, sendo que em Dama da Lotação a personagem literalmente procura se satisfazer com estranhos após um trauma sexual. E não é que o brasileiro ame pornografia suave. Tudo isso só revela a nossa longa e complicada história de repressão sexual, fruto de um país extremamente religioso, repleto de tabus, mas que é visto lá fora como um Éden exótico, do carnaval e da liberdade física. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Acho que vale ressaltar que o filme ele é bem diferente do livro. A própria Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, ela diz que 80% do filme ele é ficção. E o próprio diretor, se eu não me engano, em entrevistas, ele fala que ele quis criar uma outra persona, uma outra Raquel, realmente assim uma personagem à parte, com seus próprios dilemas e tal. Então o livro ele serviu só de base para algumas informações, mas ele não é um filme biográfico, o Bruna Surfistinha. E se você quiser conhecer o livro, ele ainda é vendido, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir caso você queira comprar. Se você comprar por esse link, você acaba ajudando o canal indiretamente. Então fica aí a dica de leitura para essa semana. Acho que vale ressaltar também que a contagem de bilheteria no Brasil, ela funciona diferente lá de fora. Se eu não me engano, aqui o que conta são os ingressos vendidos. E o filme da Bruna Surfistinha, ele vendeu mais ou menos 400 mil ingressos. Se alguém entender melhor ou souber direito, comentem aí embaixo. Então eu sei que é mais ou menos assim que se calcula o sucesso ou a bilheteria de um filme. Então, como já foi dito, se fosse lançado hoje, provavelmente o filme também teria as mesmas polêmicas e controvérsias. Por exemplo, recentemente, a Cláudia Raia estava sendo atacada por causa da peça dela da Tarsila, que estava usando dinheiro da Lei Rouanet, que é justamente esse ponto que esse povo gosta de implicar e às vezes nem entende de onde realmente vem o dinheiro, que nem é público e às vezes vem do setor privado. Então fica aí, por isso que a gente quis trazer esse vídeo, para trazer essa reflexãozinha também.
E é isso aí, sócios. Aqui vai o nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, aos membros, a galera que curte e compartilha, porque sem vocês nada disso aqui seria possível. Muito obrigado por fazer o Sociocrônica acontecer e até o próximo conteúdo. Tchau.